Olá pessoal, tudo bom? No nosso encontro de hoje nós iremos tratar da NBC TSP 31, que fala sobre o tratamento contábil dos ativos intangíveis. Então nós vamos falar no nosso encontro de hoje qual é o tratamento contábil do ativo intangível, como se procede, como identificá-lo, quais são os procedimentos para a identificação, né? Quais são os procedimentos para reconhecimento inicial de um ativo intangível. Então, primeiramente, nós temos que pensar o que é essa palavra intangível, o que é o ativo intangível, como ele deve estar classificado dentro da contabilidade pública segundo a NBC TSP 31. Primeiramente, nós temos que ter três características iniciais do que seja o ativo intangível, tá? A primeira característica, ele é um item não monetário dentro do nosso ativo, dentro do nosso balanço patrimonial. Um item, por que um item não monetário, tá? Porque ele não tem essa capacidade de gerar recursos, de gerar dinheiro, ou seja, não é reconhecido por dinheiro ou direitos, tá? Que serão recebidos em quantidades fixas. Então, por isso ele não é um item monetário. Essa é uma das primeiras características. A segunda característica, deve ser identificado como ativo intangível. Então, essa é a nossa segunda característica. Ele deve ser identificado como ativo intangível. A terceira característica, não possuir substância física. Ou seja, o ativo intangível é aquilo que a gente não se vê, é aquilo que a gente não consegue tocar. É diferente de uma mesa, de uma máquina, de um veículo, que são ativos imobilizados, que têm características físicas. Tá? E vocês devem estar se questionando, e o que seria? Você poderia, professor, dar um exemplo de ativo intangível dentro da organização pública, que geralmente que a gente mais conhece, né, são as marcas e patentes, né? São os tradicionais, os conhecidos. Mas aí dentro da organização pública nós temos os símbolos, tá? Nós temos os brasões, tá? Nós temos os próprios sistemas operacionais, os próprios sistemas, software, por exemplo, o CIAF é um tipo de ativo intangível criado e desenvolvido para atender, né, as rotinas operacionais dentro, né, dos processos operacionais do órgão público. Então ele é realmente um exemplo do ativo intangível. O próprio software, o CIAF, criado para desenvolver, para realmente essas movimentações pelas unidades gestoras, ele é um tipo de ativo. Aí nós temos que pensar agora, e os procedimentos para reconhecimento? Como é que se dá? Nós temos que atender lá aquelas três características, né, de identificação. Primeiro, ele tem que ser o quê? Tem que ser separado. Como assim? Se você realmente compra uma máquina e esta máquina, ou seja, um computador, e esse computador foi um software, e esse software faz parte do componente daquela máquina, ou seja, aquela máquina não pode funcionar sem esse software, então ele não é considerado, esse software não é considerado um ativo intangível, e sim faz parte do imobilizado. Mas se ele puder ser vendido separadamente, ou seja, aí ele já vai ser um bem do ativo intangível. É aquilo que eu posso na hora alienar, ou na hora eu posso adquirir separadamente. Então, se ele puder ser separadamente, se esse componente puder ser separado de uma máquina, alguma coisa assim, ele é considerado intangível. Por exemplo, o sistema do Windows, o Windows, ele faz parte do componente da máquina, então ele não é considerado um ativo intangível, porque ele não pode ficar separado da máquina, tá entendendo? Uma outra característica é resultado de compromissos obrigatórios, tá? Aqueles compromissos que não precisamos desse software para trabalhar, tá? E os critérios de reconhecimento no balanço patrimonial. Como é que nós vamos reconhecê-los dentro do balanço patrimonial? Eles têm que ser o quê? Eles têm que atender as definições lá da NBCTSP, tá? Ou seja, aqueles critérios de eu conseguir identificá-lo, tá? Ou provar os benefícios ou potencial de serviços que ele pode me gerar, tá? Que o seu custo seja mensurado com confiança, com segurança. Então esses são os critérios que atendem às definições do ativo intangível. Aí nós temos que pensar também no reconhecimento inicial.
Como é que funciona esse reconhecimento inicial do ativo intangível? Eu tenho que pensar primeiro na aquisição separada que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Então, como é que se faz, tá? Na hora que a gente adquire um bem do ativo intangível, nós temos que pensar custo, tá? Como é que esse custo, né, o custo de aquisição, mais os tributos não recuperáveis para eu poder formar o preço, tá? Mais os gastos com pessoal, gastos com os honorários profissionais, os testes para funcionamentos, tá? O transporte de locais, tá? Exato, os testes, aliás, testes para funcionamento. E eu tenho que deduzir isso dos meus gastos administrativos, como transporte e tudo mais, vai eu ter esse preço formado do meu ativo intangível, tá? Tem que ter outro reconhecimento, quando eu tenho que uma geração interna, tá? Digamos que um determinado órgão tem uma equipe de TI que tem um grande potencial para desenvolver um software. Então eu estou gerando um intangível internamente dentro do meu órgão que vai atender a minha necessidade. Por exemplo, um software de controle de combustível dentro da organização, tá? Por exemplo, a Polícia Civil, digamos que eles têm várias viaturas na rua, então eles querem controlar esse controle de combustível. Então eles criam o próprio software para realmente fazer esse controle. Então nós temos que pensar quando esses gastos são despesa, quando esses gastos se transformam em custos, tá? Para poder atribuir o valor do ativo intangível, para ele poder ser mensurado. Então eu tenho que pensar que na fase de pesquisa, que é a fase inicial, a fase que nós chamamos de investigação, esta fase ela é chamada, ou seja, na hora que eu estou fazendo o teste, que eu estou fazendo o desenvolvimento, realmente para ver se funciona, estou aplicando o teste, então tudo isso nós chamamos de gastos, tá? Isso aí são gastos, essa fase de implementação, né, e tudo mais. Então isso aí vai lá, isso gera o que? Uma variação patrimonial diminutiva, ou seja, é um gasto. Eu não posso considerar ainda como um custo, porque está em fase de desenvolvimento, tá? Então eu não posso considerar isso, tá? Ou seja, aí, aliás, na fase o que? Na fase de pesquisa, tá? Na hora que eu estou pesquisando, estou investigando. Quando eu passo para a parte da funcionalidade do meu software, ou seja, que eu já estou desenvolvendo, que eu já estou aplicando, aí sim ele se transformará em custo do ativo, né? Aí eu posso atribuir um valor de custo, tá? E um outro reconhecimento e aquisição por transação sem contraprestação. Como assim acontece essa transação sem contraprestação? É quando nós recebemos por doação. Digamos que a Prodeca cria um software, tá? Que vai ajudar todos os órgãos nos controles de seus gastos administrativos e doa para cada órgão, não sem cobrar nenhum valor, tá? Então o reconhecimento, a mensuração dessa aquisição por transação sem contraprestação, nós chamamos, ele é reconhecido, né? O padrão de reconhecimento dele é pelo valor justo, tá? Pelo valor justo. Então, meus queridos, no encontro de hoje, nós fizemos esse resumo rápido, tá? De acordo com a NBC TSP 31, que trata, né, do reconhecimento contábil do ativo intangível. Então nós falamos dessas características de reconhecimento, características de mensuração. Então a primeira coisa que você tem de antemão de realmente lembrar, como é que você realmente consegue visualizar um ativo intangível? Com as três características, só relembrando, né? Ou seja, ele é um item não monetário, tá? Ou seja, ele tem que ser identificado e não possui substância física. Então, se você conseguir visualizar o ativo intangível desta forma, tá? Você realmente vai conseguir. Claro que você precisa de leitura da NBC TSP para poder compreender, para poder entender, tá, pessoal? Então, no nosso próximo encontro, nós daremos continuidade para falar ainda mais o que é esse ativo intangível. Ainda iremos falar lá da sua mensuração ainda mais profundamente, tá? Pega o teu material, te apropria do mesmo, lê, assiste aos nossos videoaulas,
participa dos nossos encontros virtuais. Eu tenho certeza, meus queridos, que realmente a compreensão, ela vem assim, com o diálogo, com a troca de experiência, da gente lendo o material, da gente entendendo, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.